Amigos da Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar e bem-vindos a mais um Cara a Cara da Bíblia Libre. Hoje trazemos, mais uma vez, o Sr. Dante Goebbels. Sim, senhoras e senhores, o que posso fazer? Não é pessoal, não tenho nada contra ninguém, mas é que, ai meu Deus, toda vez que esse homem fala, ele diz algo pior. E ele teve uma mensagem, uma pregação bem ruim chamada Jesus já não anda em burro. Quando digo bem ruim, não é por falta de diversão ou por soar feio, mas porque tem muitos trechos contrários às Escrituras. Ainda assim, posso relevar a maioria deles. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam que eu faço, eu não estou procurando pequenos errinhos para jogar na cara. Não, não é isso que eu faço. Eu vou aos pontos importantes, fundamentais, que dizem respeito à ortodoxia cristã, aquilo em que sempre acreditamos em todo tempo e lugar. A esses pontos é onde eu vou chegar, e é isso que vou abordar hoje. Por isso, não vou analisar toda essa mensagem, mas apenas um pequeno trecho onde ele disse coisas que definitivamente não podem ser ignoradas. E diferente do que o amigo dele, Rudy Gracia, Rudy opina, não é uma questão de estarmos contra ele porque pensa diferente. Não se trata de pensar diferente ou pensar igual. Se trata de pensar biblicamente. A questão não é que ele é incompreendido porque tem uma forma de pensar diferente. Não. Nossa mente deve ser como a de Cristo, pensando biblicamente conforme as categorias das Escrituras. E é aí que definitivamente esse homem falha. Então vamos ouvir esse trecho dividido em 3 partes. Vamos para a primeira parte. A falácia da falsa dicotomia. Se o cabeça da igreja fosse realmente Cristo, como diz a palavra, todas as igrejas estariam unidas. Por quê? Porque nos une a mesma pessoa que está viva. Se todos acreditamos que Cristo está vivo, independentemente de que esta igreja tenha este código de vestimenta, aquela tenha outro código, que aqui cantem hinos, que ali cantem coros, que aqui pareça um show de rock, que ali pareça um funeral. Todos estaríamos unidos porque todos concordamos que Cristo está vivo. Ele é a cabeça. Mas a cabeça das nossas igrejas geralmente não é um Cristo vivo, geralmente é a doutrina. Vou dizer algo que vai incomodar a teologia de muitos, mas já falei isso antes. PG 17. Por Deus, vocês já ouviram? Aqui ele nos apresenta uma dicotomia entre Cristo e sua doutrina. Ele afirma que Cristo não é a cabeça de toda a igreja, pois, se fosse, não nos preocuparíamos com a doutrina, apenas seguiríamos Cristo. Ele diferencia Cristo de sua doutrina. Ele apresenta a falácia da falsa dicotomia. Não existe uma dicotomia. Não há um Cristo fora da doutrina ou uma doutrina verdadeira fora de Cristo. Isso não existe. Parece bonito, parece romântico, parece moralmente aceitável, mas é contrário às Escrituras. E eu vou provar isso. João 14, 6. O que foi que ele disse? Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Jesus disse: eu sou a verdade. Não existem muitas verdades, não existem muitos Cristos, não existem muitas formas de ver Cristo. Cristo pode ser visto de várias formas, mas são formas equivocadas. Só há uma maneira verdadeira e correta de se aproximar de Cristo, do verdadeiro Cristo. Então essa ideia de que Cristo seria nossa cabeça, se todos simplesmente fôssemos até Ele, sem nos importarmos com a doutrina. Isso é completamente contrário às Escrituras, porque eu não posso separar a realidade de Cristo da sua verdade revelada. Eu não posso separar isso. Não se trata de estarmos unidos acima da doutrina. Não. Pelo contrário, é a verdade doutrinária que nos eleva, une, e se nos separamos por doutrina, claro que sim. A verdadeira doutrina faz isso. Separa aqueles que acreditam em falsas versões de Cristo daqueles que cremos na verdade de Cristo. Por isso, o próprio Jesus enfatiza isso em João 17:17, quando diz: santifica-os na tua verdade. Tua palavra é a verdade. Você percebe quando ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade, e depois diz: santifica-os na tua verdade. Tua palavra é a verdade. Conclusão: a verdade da palavra. A palavra e Cristo são a mesma coisa, porque o que temos na doutrina revelada na palavra de Deus é a mente de Cristo. Toda doutrina fala de Cristo para nós. Por isso, essa dicotomia de que nós nos diferenciamos por doutrinas, mas deveríamos nos unir por Cristo, é uma mentira, porque a doutrina
Além disso, a Bíblia não fala de doutrinas, mas da doutrina. A doutrina aponta para Cristo. A doutrina é Cristo. É uma falsa dicotomia. Então é falso dizer Cristo nos une, mas a doutrina nos separa. Como se a doutrina fosse inimiga de Cristo. Não. Em Atos 2, 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Paulo nunca disse, o importante é Jesus. Não. Ele nunca disse que o importante é que sigam o Senhor. A doutrina não importa. Não. Os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e Paulo sempre fez um chamado para seguir a fé, ou seja, a doutrina que ele mesmo havia ensinado. Gálatas 1:8. Se alguém vos pregar um evangelho diferente, seja anátema. Isso nos leva ao ponto número 2. O Cristo dos romanos é o mesmo Cristo dos evangélicos. Se uma pessoa vem a Cristo, vem ao mesmo Cristo dos católicos e dos evangélicos. Por quê? Porque há um só Jesus, não há vários Jesus. O que nos separa não é Cristo, mas sim nossas doutrinas. O catolicismo tem uma, os evangélicos outra. E entre os evangélicos há centenas de outras doutrinas com as quais mal nos suportamos uns aos outros. Não é Cristo que nos separa, mas sim as doutrinas. Cristo deveria nos unir. Isso é terrível, meu querido irmão. Não. Ele trata melhor os romanistas do que os evangélicos. Ele, apesar de se infiltrar discretamente entre os evangélicos e afirmar que não é um deles, isso eu não entendo. Sim, porque ele fala que nós, evangélicos, nos dividimos por doutrinas, mas em várias entrevistas já disse que não é evangélico. Então por que se mete? Não. Se não é, não é. Mas ele trata muito melhor os romanistas. Isso lhe parece mais voluntário? Parece mais louvável a unidade deles do que as diferenças secundárias ou terciárias que nós, como evangélicos, podemos ter? Mas dizer que a versão de Jesus dos amigos romanistas, católicos romanistas, é o mesmo Jesus em quem nós cremos, isso é uma mentira. Não Dante Gebel, não. O Jesus bíblico é o único mediador, enquanto os romanistas têm outros intercessores que não estão aqui neste mundo, mas lá em cima, supostamente Maria e os santos. O Jesus bíblico nos salvou completamente, sem necessidade de ajuda de absolutamente nada. Hebreus 10:14. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os santificados. Mas, para os romanistas, eu preciso me batizar porque o batismo salva, além de outras coisas que preciso fazer, porque se eu não fizer, não sou salvo. A Bíblia diz, e Jesus disse na cruz, está consumado. O Jesus bíblico justifica somente pela fé. Enquanto isso, o Jesus dos romanistas é um Jesus que santifica pela fé, mais as obras. Mas Romanos 5:1 me diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O Jesus dos romanistas não é suficiente como sacerdote, e eles dão a capacidade de intermediário sacerdotal aos homens. Em contrapartida, nós cremos que temos um único sumo sacerdote, porque é isso que a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 7, verso 24. Mas este, porquanto permanece para sempre, tem um sacerdócio imutável. E assim, posso continuar apontando diferenças entre o Jesus da Bíblia e o Jesus dos romanistas. Posso ter uma lista enorme disso. Então não, Dante, de jeito nenhum, o que você está dizendo é a coisa mais absurda e ignorante que ouvi em muito tempo, com todo respeito. Não estou dizendo que você é ignorante, mas que está falando algo totalmente ignorante, ignorando toda a doutrina cristã, que ignora os 500 anos de teologia que nós temos e os 2000 anos de teologia que o cristianismo inteiro tem. Não posso acreditar nisso. Além disso, o próprio Paulo nos diz que há pessoas que acreditam em versões falsas de Cristo, porque ignoram a doutrina. 2 aos Coríntios 11:4. Porque se alguém vier pregando outro Jesus que nós não pregamos, ou se recebeis outro espírito diferente do que recebestes, ou outro evangelho diferente do que aceitastes, vocês o toleram muito bem. Ele está reclamando com os coríntios porque eles receberam de braços abertos os judaizantes que traziam uma versão de Jesus diferente da que ele e os apóstolos haviam pregado. Não, mas quando esses judaizantes trazem essas versões de Jesus, pregando um Jesus diferente que exige circuncisão de vocês, esses vocês toleram, esses vocês recebem, enquanto a nós, vocês estão criticando. Isso é exatamente o que estou dizendo para Dante Gebel. Não, mas os judaizantes romanistas trazem esse falso
falso Jesus. E esse falso Jesus, sim, eles recebem e abraçam os romanistas. Não importa se nem acreditamos nas mesmas coisas, e Jesus é a nossa cabeça. Então você está nesse grupo, irmão. Você é católico romano, você não é evangélico nem cristão protestante, então não se faça passar por um cristão evangélico, porque definitivamente suas convicções e sua pregação não estão demonstrando uma fé cristã. Pelo menos não protestante. Estão demonstrando uma semelhança com o romanismo. E é isso que parece que você defende. E é que, Dante, o verdadeiro cristianismo não é meramente uma moral. Comporte-se bem, ame a todos, mostre amor, mostre carinho, mostre tolerância, respeite os outros. Não é isso. Você fala de outro evangelho. O verdadeiro evangelho é a transformação da nossa natureza por meio da obra do Espírito Santo, realizada pela palavra de Deus, pela regeneração da palavra de Deus em nosso coração. Somos uma nova natureza pelo Espírito, feita pela palavra. O verdadeiro evangelho é a transformação pelo Espírito Santo, realizada por Deus. Número 3, a infame manipulação de 2 aos Coríntios 3:6. Paulo descreve o cristão da seguinte maneira na segunda carta aos Coríntios 3:6, ele diz: Ele nos capacitou para sermos servos de uma nova aliança. Não da letra, mas sim do Espírito, porque a letra mata. Mas o Espírito dá vida, ou o Espírito vivifica. Ou seja, a nova aliança não é mais letra, é o Espírito. Mas às vezes podemos acabar usando a Bíblia Sagrada da mesma forma que os muçulmanos usam o Alcorão. Nós a lemos apenas para tentar viver o que já está escrito. Vemos o que fez nosso fundador e tentamos copiá-lo. É preciso viver como Jesus. Como? Como Jesus viveu há 2000 anos. Isso nos torna apenas mais uma religião igual a todas as outras. Agora, a nova aliança não é uma religião. Eu pensei que, a essa altura do campeonato teológico, ninguém mais usava 2 aos Coríntios 3:6 de uma forma tão triste. Ou seja, é a hermenêutica mais pobre que pode existir. Dizer que 2 aos Coríntios 3:6, a letra mata, mas o Espírito vivifica, está falando de desprezar a doutrina ou o que está escrito para aceitar o espiritual como se o espiritual fosse algo místico, mágico, maravilhoso. Pois é uma hermenêutica que ignora completamente o contexto. E a maioria, inclusive pessoas que são contrárias ao que nós acreditamos, entende que esse texto não está falando de ignorar a parte cognitiva ou a parte racional ou ignorar as escrituras de forma alguma. Quando a Bíblia diz que a letra mata, no contexto está falando da lei. Está falando da lei. A lei mostra o pecado, a lei mostra a transgressão. A lei não traz vida. O que traz vida? A nova aliança. Onde está a nova aliança? No Novo Testamento, irmão. Ou seja, está sim nas Escrituras. Não está falando para desprezar as Escrituras, deixar as Escrituras de lado, deixar a doutrina de lado, deixar o conhecimento doutrinário de lado. É exatamente o contrário. É assumir o verdadeiro conhecimento doutrinário que está em toda a revelação divina, porque é isso que o Espírito vivifica. O Espírito traz vida ao nosso ser quando a palavra faz sua obra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, você está usando o texto da maneira mais conveniente? Essa é a exegese mais básica que pode existir. Dante Gebel prega espiritualismo, não espiritualidade. Acaba pregando algo místico, como uma espécie de experiência que vai além das Escrituras. Não, o Espírito Santo não nos afasta das Escrituras. As Escrituras nos ensinam que o Espírito Santo nos aproxima das Escrituras. João 16:13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas falará tudo o que ouvir e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui ele está falando aos apóstolos e aos primeiros discípulos, que foram aqueles que escreveram o Novo Testamento, a quem o Espírito revelou as coisas que viriam e que agora temos essa revelação na Bíblia. Então a Bíblia é a palavra dada pelo Espírito Santo. Queremos ser espirituais? Queremos viver na nova aliança? Queremos viver espiritualmente? Precisamos viver de acordo com as Escrituras. Isso não nos iguala aos muçulmanos. Que pena, mas não.
Não, não é a mesma coisa, porque nós não estamos tentando simplesmente seguir regras como as que estão escritas. Entendemos que é uma obra espiritual, mas é uma obra espiritual que se faz por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus traz vida ao nosso ser e coração. Isso difere bastante do que pensam os muçulmanos, pois, para eles, o esforço humano é o que lhes garante cumprir os ensinamentos do Alcorão. Já para nós conhecemos o Senhor por meio da palavra de Deus. E a palavra e o Espírito agem de uma mesma maneira, tanto na nossa mente quanto no nosso coração, para transformar o nosso ser. Isso é teologia pura e básica. Mas acho que dá para perceber que ele nunca estudou isso antes, e de verdade, o Senhor fala muito bonito e diz coisas muito lindas. A maioria é só mentira, que pena dizer isso. Temos que dizer as coisas como elas são. O Senhor é inimigo de Dante, por isso se afasta da igreja. O Senhor tem rancor, inveja é o que sente. De jeito nenhum, de forma alguma. Não tenho nada pessoal contra Dante Gebel. Se eu o conhecesse, não no âmbito cristão, mas sim em outro âmbito, com certeza seria. Ou teríamos uma boa relação. Não posso ignorar quando falam de temas fundamentais da fé. Por que agir como se nada tivesse acontecido? A Bíblia não nos ensina uma unidade a qualquer preço. Não. A Bíblia nos ensina uma unidade em Cristo Jesus, mas não Cristo como algo metafórico, e sim Cristo, o Cristo da Bíblia, da revelação, da doutrina, o Cristo que é a sua doutrina. Esse é o verdadeiro evangelho. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A unidade está em uma fé, mas isso não quer dizer que todos tenham a mesma fé. Mas, quando fala de fé, está falando da doutrina. Uma fé, uma mesma doutrina, uma mesma crença. Irmão, Cristo sim é a cabeça da igreja. Sim, definitivamente. Mas ele não é a cabeça de uma igreja que despreza sua doutrina ou sua palavra. Não, Cristo é a cabeça de uma igreja que ama a doutrina que ele ensinou, a palavra que ele ensinou. A doutrina não substitui Cristo. A verdadeira doutrina mostra quem é realmente o nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine se vivêssemos nas igrejas sem doutrina. Aconteceria o que vocês estão querendo que aconteça? Essa desordem em que não importa no que se acredita. Acreditem no que quiserem, somos todos irmãos e devemos nos amar. Invente seu próprio Jesus, invente seu próprio cordeiro de ouro lá, seu bezerro de ouro e preste a adoração que você quiser. Isso é exatamente o que os apóstolos tentaram evitar, que cada um tenha sua própria versão de Jesus. É isso que você está promovendo, Dante, que veja, com seu jeito de falar, Dante, com sua sexualidade. Suas expressões geram confusão religiosa e a questão, irmãos, é muito simples e fácil. Quem é Jesus? Só existe um Jesus. Você está certo, Dante, só há um, mas não é o das religiões, é o da Bíblia. Está na Bíblia. Quando nos afastamos da Bíblia, nos afastamos desse único Jesus. A verdade de Jesus está nas Escrituras. Vamos recorrer apenas às Escrituras. Por isso nem todos temos o mesmo Jesus, embora haja apenas um, porque existem imagens falsificadas de Jesus. Não tenho, repito, nada contra o Sr. Dante Gebel, mas não acredito que ele seja um cristão evangélico, de forma alguma. Ele não sabe o que é fundamental. Não é questão de ser diferente ou ter outras opiniões, mas os amigos dele dizem isso porque ele é popular e ser amigo dele traz muitos seguidores. Quando critico ele, perco seguidores em vez de ganhar. Meu compromisso é com a verdade. E agora? Está com a verdade. A afirmação desse senhor é extremamente grave, nefasto e prejudicial. Cada vez que ouço algum desses defensores de Dante Gebel, mais percebo a terrível idolatria, pastorlatria. Bom, nem é pastorlatria, idolatria que eles têm por esse senhor. Terrível, terrível, assustador, detestável, literalmente. Nem considero ele um irmão na fé. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Se quiser xingar, fique à vontade. Me xingue, se é isso que você quer. Mas se quiser manter a mente aberta e não acreditar em mim, mas sim no que a Bíblia diz, compare o que digo e o que Dante diz com as Escrituras. Então faça o exercício você mesmo e que a própria Bíblia ilumine sua razão. Obrigado por nos acompanhar aqui no Cara a Cara de Bíblia Libre.